Me fala uma coisa, como você pronuncia essa palavra aqui? E essa? Essa pode ser uma aula que irá mudar a sua forma de ver, usar e pronunciar algumas palavras em inglês. Pois é isso mesmo. E aqui é sem adicionar nenhum acento e nem adicionar ou tirar nenhuma letra. E nessa aula eu vou te mostrar quais são algumas delas e como você fará para diferenciá-las e aplicá-las, usá-las. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. E eu queria começar essa aula dando um exemplo em português. Quem nunca já ouviu falar a palavra manga, né? A manga que eu não tenho aqui, que seria uma manga de uma blusa, ou a manga, a fruta, certo? Legal. Dois sentidos diferentes, a mesma pronúncia, né? Manga e manga. Agora, se a gente adicionar um acento no final dessa palavra, a gente tem mangá. Mangá. É a mesma palavra, mas que por conta do acento a pronúncia muda e daí por isso a gente entende que o significado muda também. Porque daí mangá vai ser as histórias em quadrinho com origem japonesa, né? Só que no inglês isso também acontece, mas a grande questão é que a gente não tem acento. A não ser, né, algumas palavras que vieram do francês que tem acento, mas mesmo assim não é a ênfase da palavra. É um papo para outro vídeo. Mas mesmo as palavras que têm acento em inglês que vieram do francês, a gente não vai falar hoje. E essa alteração de pronúncia e significado acontece principalmente entre verbos, que são as ações, e substantivos, que são nomes, lugares, objetos, enfim. Então eu vou começar usando essas duas palavras que eu comentei no começo do vídeo. A primeira, que é essa daqui, nós temos duas pronúncias diferentes. Então se você falou present, tá certo, que significa o presente. Né? O presente. Thank you for the present. Thank you for the present. Obrigada pelo presente. Thank you for the present. 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 E caso você tenha pensado no verbo present, também tá certo. Apresentar. To present. Are you going to present your plan tomorrow? Are you going to present your plan tomorrow? Você vai apresentar o seu plano, o seu projeto amanhã? Are you going to present your plan tomorrow? Então veja que a gente tem essa diferença, né? O present, que é um substantivo, que é um objeto, que é o presente, a gente vai dar ênfase, vai ter o stress da palavra, a parte mais forte na primeira sílaba. Present. Enquanto o verbo vai ser na segunda sílaba. Present. E a segunda palavra, o que nós temos? Se você pensou em produce, sendo a ênfase e o stress na primeira sílaba, nós temos mercadoria, produto. Produce. This is such a fresh produce. Yeah, this is such a fresh produce. Então o que eu quis dizer? Nossa, esse aqui é um produto muito fresco, é uma mercadoria muito fresca. E é uma palavra bem usada também para falar de vegetais, frutas, verduras, tipo as mercadorias da mercearia, sabe? E se você pensou na pronúncia produce, na segunda sílaba como mais forte, daí a gente já tem o verbo, que é produzir, como por exemplo, produzir um vídeo, produzir uma música. I produce music. Eu produzo música. I produce music. E aí, viram a diferença? Tá vendo como tudo muda quando você dá o stress, fala mais forte a primeira ou a segunda sílaba? Pois é, e nesses casos a gente acabou de ver, acontece nos dois casos, né? Que quando a gente enfatiza a primeira sílaba dessas palavras de somente duas sílabas, o que nós temos? Nós temos o substantivo, ok? Produce, present. Então, substantivo é o stress na primeira sílaba quando a gente tem palavras de somente duas sílabas. E quando nós enfatizamos a segunda sílaba, nós temos verbos, nós temos ações. Present, apresentar. Produce, produzir. Então, fique esperto e preste bastante atenção nessas palavras que têm duas sílabas, porque elas podem tanto ser um substantivo quanto um verbo. E se a gente muda somente esse detalhe da pronúncia, a gente vai usar a palavra de forma diferente e pronunciar de forma diferente também. Outros exemplos são essas palavras aqui. Essa palavra pode ser pronunciada como address, que é o endereço, seu endereço, meu endereço, o endereço da minha casa, da sua casa. What's your address? What's your address? What's your address? Agora, se eu enfatizo a segunda parte, address, daí a gente transforma essa palavra num verbo, que é
endereçar, se dirigir, abordar, tratar. They are addressing several solutions for the future. They are addressing several solutions for the future. They are addressing several solutions for the future. Então, eles estão tratando, discutindo, conversando várias soluções para o futuro. They are addressing several solutions for the future. Nós também temos essa palavra, que se a gente enfatiza a primeira sílaba, nós temos record. Record. Que é a mesma coisa de um CD, de um álbum, de um disco. Existe disco ainda? E se a gente enfatizar a segunda parte, é record. Record, que é um verbo, gravar. Tanto música, quanto filme, quanto vídeo, como tudo. Gravar, gravar, gravar. Record. Mesma coisa com essa palavra aqui. Que se a gente enfatizar a primeira parte, suspect. Suspect é o suspeito, a pessoa suspeita. Ele que é o suspeito. He's the suspect. Agora, se a gente enfatizar a segunda, suspect, suspect, daí a gente tem o verbo suspeitar. Muito legal, Camille, mas como que eu faço pra saber quando eu falo qual? Quando que eu sei que é uma pronúncia ou outra? Analisando isso mesmo, o contexto. A gente precisa ver em qual situação, né, o que tá acontecendo ali, mas obviamente também a frase, porque o posicionamento da palavra na frase a gente consegue saber se é uma coisa ou outra. É só a gente voltar lá nos exemplos do produce e do produce, certo? Se a gente for analisar o verbo, ele sempre tá perto ali do sujeito, ele sempre tá perto da pessoa que tá realizando a ação, vai ser sempre colado uma coisa na outra. E assim, se tiver qualquer alteração de tempo verbal, daí a ação vai estar colada ali no verbo auxiliar, tá bom? Mas sempre nesse contexto. Ou a ação tá colada no sujeito, na pessoa que realiza a ação, ou a ação vai estar colada ali no verbo auxiliar, tá? Logo depois. Pessoa, verbo auxiliar e verbo. E caso você esteja se perguntando o que é esse tal de verbo auxiliar, eu explico tudo isso na playlist que a gente tem sobre tempos verbais, tá bom? Então, cola aqui, vem que é sucesso, que a gente tem todos os tempos verbais, a explicação de todos os tempos verbais disponível aqui pra você. Ok? Então esse é o caso do verbo, sempre nesse contexto. Agora, o substantivo em si, a gente pode até pensar que ele pode ser caracterizado. A gente pode adicionar algum adjetivo nele, que é o caso, por exemplo, de fresh produce. Primeiro que tá lá no final da frase, né? Então já não é mais a ação que está sendo realizada no começo. Então, this is such a fresh produce. Esse é uma mercadoria, esse é um produto muito fresco. A maçã tá fresca, acabou, pegou aqui, ó, do pomar. Tá aqui, fresca. Eu estou dando característica a ela também. E veja só, aqui ela não está perto do sujeito. E uma outra forma de identificar é que normalmente você vai ter um artigo antes do substantivo. E o que é esse artigo? É o, a, uma, um, alguns, algumas. Então, no caso de this is such a fresh produce, a gente tem o such a fresh produce. E caso você queira conhecer mais sobre artigos em inglês, também tem aula completa pra vocês aqui no canal, tá bom? Então esse é um indicador que tá falando que esse é um produto, uma mercadoria muito fresca. Porque não teria como numerar o verbo, não teria como numerar a ação, certo? Algo muito parecido acontece em outras palavras, que no caso a gente nem muda a pronúncia, ela simplesmente vai ter duas aplicações diferentes. Elas vão ser tanto substantivo quanto verbos, mas a mesma pronúncia. E caso vocês queiram que eu traga essa aula, é só deixar seu comentário aqui embaixo pedindo. E aí, você já sabia dessa? Você sabia que a mesma palavra pode ter duas aplicações diferentes e dois significados diferentes? E você sente que você tá mais confiante, mais seguro para falar, usar e pronunciar essas palavras depois dessa explicação? Compartilha aqui embaixo que eu quero saber. Maravilha, guys? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nada que a gente compartilha por aqui. Compartilha esse vídeo com mais 2 pessoas pelo menos para ajudar o canal a crescer, porque a gente quer que mais pessoas tenham a liberdade de falar inglês fluentemente. Então compartilha esse vídeo também para ajudar no crescimento do canal. Alright? So thank you so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye! Aqui da jungle. Dá pra escutar a semente. Que legal.